Bem, eu preparei uma mensagem, mas é um pouco longa. Vamos lá. 1 Samuel 25. Nós vamos refletir hoje. Não desista da sua família. Vamos falar juntos? Não desista da sua família. 1 Samuel, capítulo 25. Vamos ler o capítulo todo, irmãos, sentado mesmo. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente, bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Porque deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm e não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas, passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra.
Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, vi os rapazes do meu senhor, que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as suas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente dará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder de Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Mas se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu que seu servo de praticar o mal e fazer com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-las para que seja mulher dele. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se a sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel, 2 foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, e Paltiel, filha de Laís e de Galim. Não desista da sua família. Não importa qual seja a circunstância, não desista da sua família. Nós estamos aqui diante de um casamento que tinha tudo para dar certo. Tudo. Tem uma mulher que diz que ela é formosa, tem um homem que diz que está bem, próspero, tem tudo.
tem tudo para dar certo, mas não estava dando certo. Nós vivemos uma sociedade que sempre quer dizer para nós que a gente precisa ter um casamento perfeito. Mas, irmãos, não existe esse casamento perfeito. Percebam, Nabal, quem é Nabal? Nabal, ele é bisneto de Caleb. E quem é Caleb? Caleb é um dos 12 que foi espiar a terra, e ele é o único que entrou vivo na conquista de Canaã. Mas percebam isso, não durou 2 gerações. Nabal não era um servo de Deus e um homem humilde como foi o seu bisavô. Ele se desvirtuou do caminho. Ele se casa com Abigail. E Abigail, ela não tem só beleza exterior, ela tem beleza interior. E ela se destaca nesse texto pela sua beleza interior. Ela se destaca nesse texto pela sua formosura interna, pelos seus valores. Ela não negocia os seus valores, mas ela luta pelos seus valores. Ela luta pela sua família. Ela não desiste da família. Com certeza, se você conhecesse Abigail e ela chegasse e falasse para você: olha, meu marido é um insensato, ele é rude, ele é bravo, briga, fala mal, briga com todo mundo, para ele o que importa é o dinheiro. Eu estou sofrendo 1001 situações na minha vida. Com certeza nós aconselharíamos Abigail: por que você não larga desse homem? Deus vai te guiar por outro caminho. Mas Abigail não desiste do casamento dela. Ao contrário disso, Abigail quer salvar o casamento dela. E ela está fazendo um empreendimento extremamente arriscado. Extremamente arriscado. Porque aqui, Davi, ele está fugindo de Saul. Davi, ele tem um exército enorme. Só para você ver, estão indo 400 homens e 200 ficaram lá no exército. Ele tem 600 homens de guerra com ele. 400 homens dos melhores homens de todo Israel. E ela, corajosamente, sai de madrugada. Ela não fala nada com seu marido. Pega tudo que é possível e vai se encontrar com Davi, colocando em risco sua própria vida. E ela chega lá e se humilha diante daquele que poderia tirar a sua vida, a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, a vida de toda a sua prole. Mas ela vai, e ela tem sensatez, e ela sabe usar as palavras, ela sabe usar a linguagem, mas ela sabe fazer isso por um propósito maior. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que sabem usar a palavra, mas para fazer o mal, não para fazer o bem. Ela está usando a palavra para agregar as pessoas, não para dividir as pessoas. Ela está usando a palavra e os seus valores para mostrar para Davi: Davi, tenha misericórdia. Davi, ele está enfurecido. Mas perceba, Abigail, ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Ela quer juntar, ela quer agregar. Abigail, de fato, é uma pacificadora. Ela está cheia do espírito de pacificação no seu coração. Ela está interessada no bem da família. E todos nós que temos uma família, que somos casados, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos querer o bem da nossa família, o bem da nossa casa. A gente não pode ter esse coração de Nabal. Vamos olhar Nabal. Nabal é um inconsequente. Nabal é um destruidor das suas próprias riquezas. Mas aqui fala algo impressionante sobre este homem, que quando Abigail voltou, veja o verso 36,
ele estava alegre e bastante bêbado. Nabal estava brincando com bebida alcoólica. Queridos irmãos, o número de alcoolismo é avassalador. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nabal está bêbado, não tem razão dentro dele, porque é isso que a bebida faz, tira a razão. Eu quero falar uma coisa aqui muito séria para vocês. Em cada 100 números de divórcio, 70% tem problema de alcoolismo. 70%. Em cada 100 acidentes de automóvel, 97% tem alcoolismo. Não brinque com bebida alcoólica. Destrói a sua vida, destrói sua família, destrói as pessoas que estão ao seu redor. Ele está ficando insensato porque ele perdeu a sobriedade. Ele não estava sóbrio, ele estava bêbado. O autor de Provérbios, ele diz assim que a bebida forte, ela destrói a mente. A mente. Quantas famílias que sofrem com problema de alcoolismo, irmãos? Quantas famílias? Quantas famílias? Quantas famílias estão sofrendo por outros tipos de substâncias químicas? Não desista da sua família. Não desista da sua família. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado. Abigail, ela é tão inteligente nesse aspecto, que Abigail sabe o momento certo de conversar com seu marido. Olha que sabedoria essa mulher tem. O momento certo de conversar. Nós vivemos num país que sofre com feminicídio. E tristemente, covardemente, cerca de 20 dias atrás, uma pessoa que se diz pastor, cometeu aquele crime hediondo contra a esposa, contra os filhos. Problema de alcoolismo. Na sua família tem esse problema? Você tem parentes com esse problema? Vamos ter sabedoria para lidar com isso, irmãos. Abigail está tendo o momento certo para conversar e falar para o seu marido como vai resolver esse problema. Agora, perceba aqui uma coisa. Ele é rico, ele é abastado. Olha o outro problema desse homem, além da bebida. Ele é avarento. Ele é avarento. Porque a riqueza dele é para ele. Ele não entendeu o que é prosperidade. Prosperidade é Deus te dar condições para você abençoar outras pessoas. Qual que é a queixa? Davi defendeu Nabal. Davi defendeu as pessoas que eram trabalhadores de Nabal. E Nabal, se ele fosse custear essa despesa, ia ficar muito mais caro do que todos esses presentes que Abigail levou. Mas não, avareza. O que é o coração avarento? Coração avarento é aquele coração que não consegue reconhecer a bondade que lhe é feita. A bondade que ele recebeu de Deus. A bondade que ele recebeu do Senhor. A bondade que ele recebeu do próximo. Isso é avareza. Nabal é avarento. Nabal abandonou os caminhos do Senhor. Nabal esqueceu de quem era o seu avô. Nabal se entregou à avareza do seu coração. Nabal se entregou ao seu narcisismo, ao seu egoísmo. Nabal entrou num desfiladeiro muito grande, muito difícil de ser salvo. Agora, observe
o diálogo de Abigail com Davi. Ela não somente está fazendo um pedido para Davi, ela também leva uma orientação a Davi. Olha que coisa impressionante é isso. Ela diz assim, verso 30, olha o que ela usa com os lábios dela. Ela abençoa Davi, olha que coisa interessante. Aquele que ia matar ela, ia matar os seus parentes. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça por suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Ela não está amaldiçoando aquele que está fazendo mal. Olha que coisa interessantíssima. Olha que maravilhosa isso. Isso é o coração cristão. Isso é o coração da pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Como é que é o seu coração, querido irmão? Alguém lhe faz um mal, você é capaz de virar a outra face? Alguém lhe faz um mal, você tem condição de caminhar a segunda milha? Alguém te faz um mal, você perdoa 70 vezes 7? Olha o coração dessa mulher. Queridos irmãos, nós vivemos numa sociedade que nos coloca diante de desafios diariamente. E dentro da família é um lugar onde temos os maiores desafios. E é dentro da família, dentro dos nossos lares, que nós somos cada dia mais desafiados. E não se esqueça que nós estamos numa batalha cultural, onde querem destruir a família judaico-cristã, querem destruir a heteronormatividade, querem destruir os nossos princípios bíblicos, mas nós também estamos, além dessa batalha cultural, que ela é enfrentada dentro das escolas, dentro das universidades, em todos os filmes que nós assistimos, todos os seriados, eles falam que casamento é algo que não foi feito para dar certo. Casamento tem que ser abandonado, essa ideia de casamento. E estão induzindo cada vez mais a nossa juventude ao sexo livre, ao sexo sem amor. E os grandes ícones desse mundo aí que está aí, de celebridades, os ícones não são de casamento, são ícones de prostituição. De prostituição. Por isso que eu e você precisamos lutar com isso, precisamos ter a sensatez, não podemos negociar com os nossos valores. Nós estamos aprendendo nessa noite com essa mulher, que diante até mesmo dos perigos, existe uma solução, amém, irmãos? Existe uma solução. E ela está falando isso para Davi. Davi, a solução não é só com a força, não. Davi, não é só dessa maneira que se resolve as coisas, não. Deus está no controle. E Deus vai trazer a solução. Então hoje, aprenda isso. Deus continua no controle. Deus, mesmo quando a gente está vendo todo esse caos, Ele continua no controle. Ele tem uma solução. Ele tem uma solução. E Ele é capaz disso. Mas nós temos também uma batalha espiritual. Uma batalha contra Satanás, contra as potestades, contra os principados. Tem gente que ouve o problema, e olha que coisa interessante como que Abigail vai resolver esse problema. Duas coisas interessantes para a gente ouvir isso aqui, e a gente perceber o que ela está fazendo. O servo vem e não vai falar com Nabal, porque Nabal é insensato. Nabal vai falar, o servo vai falar com Abigail. O que Abigail faz? Verso 18. Marca isso na sua Bíblia aí. Marca isso na sua Bíblia. Perceba isso. Imediatamente. Olha que palavra é essa. Imediatamente o que ela faz? Imediatamente ela vai orar? Porque ela já estava em oração. Para de usar oração
como paraquedas na sua vida. Dá para entender? Paraquedas é só para a hora que você já pulou e você vai abrir ele. Para de usar a oração só para a hora que você precisa. Para com isso, irmão. E tenha uma vida de oração. E imediatamente o que ela vai fazer? Ela vai. Pegou 200 pães, pegou os bolos, pegou as ovelhas, pegou tudo e foi. E foi se encontrar com Davi. Então, querido irmão, aprende uma lição espiritual aqui agora. Aprende comigo uma lição espiritual muito importante. O preparo é aqui hoje à noite. A batalha é amanhã. O preparo, você está se fortalecendo aqui hoje à noite. Então, quando você vem para adorar, vem de fato para adorar a Deus. Larga o teu celular, larga das preocupações lá e foca aqui em Deus. O preparo é aqui. O preparo é antes de você sair da sua casa amanhã. Quando você acordar, acorda meia hora mais cedo para você orar pela sua família. Para você orar pelos seus negócios. E vai orar. Porque quando você sair e for para frente, vai chegar um com notícia ruim. Como é que você vai responder? Eu vou orar sobre essa situação? Não, querido irmão, a gente ora para enfrentar o dia mal, para enfrentar o problema, para enfrentar a situação. Então tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração verdadeira e profunda com o Senhor. Tenha uma vida de oração e peça para Deus: Deus, eu quero ter sensatez. Deus, eu quero ter sabedoria. Deus, eu quero. Sai dessa oração medíocrezinha, dessa oração que não resolve nada. Pede para Deus: Deus, eu quero ter a palavra da temperança na hora que eu preciso falar. Eu quero ter a palavra certa na hora que for necessário para ser usada. Então se prepara para a batalha. Porque na hora que vier, você tem que estar preparado como Abigail, ela estava preparada. Fala comigo, Abigail estava preparada. Você está preparado? Você tem que estar preparado, irmão, amém? Igreja não é brinquedo, não. Igreja não é brincadeira, não. Leva a sério o que a gente faz aqui. Leva a sério os nossos encontros. Se fosse você, eu não perdia um. Participaria de todos. Para você estar firme. Para você enfrentar as batalhas. Porque não tem outro lugar que vai te ajudar a você enfrentar as batalhas. Não tem outro lugar que vai te dar proteção espiritual. Não tem. Não tem. Não tem outro lugar que vai orar para os seus filhos, para que eles nem caiam, para que eles nem tropecem. Então aproveita. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns dias. Vocês viram o que aconteceu essa semana? Missionário que era lá do Ceará. Esse missionário eu conheci ele aqui em Goiânia. Ele saiu lá do Ceará e ele foi lá para o Quênia. Deus falou para ele assim: olha, você vai lá para o Quênia para você cuidar das viúvas. E ele tem um trabalho lá que ele estava atendendo 120 viúvas. 120 mulheres. Elas entraram lá, estavam aprendendo a costurar. E ele criou uma cooperativa, então elas estavam costurando roupas e vendiam essas roupas e se sustentavam. Quarta-feira de manhã, parou 2 carros. Pegaram esse missionário, colocaram ele dentro de um carro. Foram para uma região, periferia. Mataram ele e queimaram ele vivo. Queimaram ele vivo e ele morreu. Então, querido irmão, a gente não tem mais tempo para ficar brincando de ser crente, não. Você não tem mais tempo de ficar brincando com a sua família, não. Aqui tem 2 pessoas, Nabal e Abigail. Uma salvou a família e a outra levou a família à destruição. Qual é a sua escolha? Quem você vai ser na história da sua família? Nabal ou Abigail? Eu quero te dizer que nessa noite nós estamos vendo a história de alguém que achava que a riqueza era as coisas e que perdeu tudo. Perdeu tudo. E a outra, que entendia que a riqueza eram os valores da palavra de Deus na vida dela.
e que Deus guardou a vida dela. No outro dia, Nabal vai sentar, conversar com a sua esposa, não é a sua esposa que vai atrás dele. Olha, presta atenção, mulheres. É ele que vai atrás da esposa. Presta atenção, mulheres. Olha o quanto que é importante. Sabedoria. Ele vai lá. Na hora que ele senta, ela conta a história. Ontem à noite aconteceu tudo isso, Nabal, enquanto você estava bêbado. O homem tem um infarto fulminante e morre. Ele não estava querendo dar 100 ovelhas para Davi, não quis dar 200 pães, não quis dar vinho, não quis dar grãos, não quis dar bolo, não quis dar nada para Davi. E no final, o que acontece? Porque Davi ouviu Abigail. Davi ouviu Abigail. O que acontece? Davi manda falar para Abigail: Abigail, vem ser minha esposa. Nabal ficou sem nada. Davi ficou com toda a posse de Nabal e a sua esposa Abigail. E essa história, ela é crucial para toda a história do povo de Israel. Entenda isso aqui nessa noite. Nada é por acaso. Essa história é crucial. Porque Saul vai intensificar a perseguição com Davi. Saul vai ameaçar Davi de tudo quanto é jeito. Saul, ele vai fazer aliança com os filisteus. E se não fosse essa propriedade de Nabal, Davi teria perdido as batalhas. Então, mesmo quando você achar que o que você está atravessando é uma luta muito grande, muito difícil, você ainda não conhece o final da história da tua vida. Você ainda não conhece o final da história que Deus tem para você. Você não conhece, nem eu conheço. Então Ele continua no controle e estará no controle em todos os momentos. E nessa noite, eu só tenho algo para te pedir e te dizer. Se há algo na sua casa, na sua família, que você está sofrendo, alguém preso nos vícios, alguém incrédulo, alguém sem fé, alguém que está destruído, talvez você entrou aqui, ó, e você está destruído por dentro. O Deus que socorreu Abigail, Ele está aqui nessa noite. E Ele pode socorrer a sua vida nessa hora. Então, se há alguma luta na sua casa, eu quero orar por você nessa noite. E eu sei que Deus irá te fortalecer e te abençoar em nome de Jesus. Fique em pé na presença do Senhor, então. Você que quer colocar a sua vida, a sua casa, a sua família. O nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos, do que suplicamos. Pai querido, nessa noite, nós vemos a tua serva Abigail, que recebeu dessa tua graça, dessa tua bondade, para ter sensatez, sabedoria, para lutar pela casa, pela família. E assim, ó Deus, ela livrou toda a família dela. E hoje, ó Deus, eu oro pelos meus irmãos. E que o Senhor, ó Deus, venha fortalecer cada coração, para confiar que o Senhor está no controle, para saber que a resposta certa vem do Senhor, para entender que ainda não é o final de tudo, para compreender que os planos do Senhor são bons, perfeitos e são agradáveis. Toma, ó Deus, a vida de cada irmão, toma cada família. Se há, ó Deus, pessoas presas em vícios, traz a libertação nessa noite em nome de Jesus, Senhor. Que essa pessoa não venha passar
pela experiência de Nabal e perder a sua própria vida e salvação no caminho da perdição, mas que nessa noite o Teu Espírito Santo venha produzir o efeito da libertação do Senhor, da libertação e da cura do Senhor. Pai, se existem famílias, ó Deus, que estão aqui com traumas de vida, traumas de criação, traumas de experiências que tiveram no passado, cura hoje, Pai, como o Senhor curou Abigail também, e que ela, ó Deus, se tornou uma pessoa forte, destemida, sensata, pacificadora, que olhava para a vida, não da perspectiva negativa, não para a perspectiva da derrota, mas olhava para a vida e sabia, o Senhor está no controle. Fortalece essas vidas hoje, Pai. Cura as feridas da alma. Derrama essa Tua graça que vivifica, essa Tua graça que transforma, essa Tua graça que nos enche do amor, da paz do Senhor, essa Tua graça que nos liberta para viver uma vida transformada, uma vida cheia da vida do Senhor. Ó Pai querido, eu oro a Deus, por aquele coração de mãe que está orando pelo filho, o coração do pai que está orando pelo filho. Ó Deus, toma essas vidas nesta hora, Pai, que o Teu Espírito Santo venha constrange, ó Pai, os corações com o Teu amor, constrange os corações, ó Deus, com a Tua santa presença, e vem produzir, ó Deus, a salvação nessas vidas, ó Pai. Vem produzir a libertação nessas vidas, ó Pai. Ó Pai, eu oro hoje, ó Deus, por aquelas famílias, ó Deus, que estão vivendo, ó Deus, estão patinando nos seus negócios, estão vivendo, ó Deus, sem, ó Deus, compreender a provisão que o Senhor tem, a provisão que o Senhor dá. Aquelas famílias, ó Deus, que estão presas, ó Deus, até mesmo por ações malignas, eu oro hoje, ó Deus, quebra essas coisas em nome de Jesus, traz a libertação, Senhor, traz o entendimento, ó Deus, traz a visão que o Senhor deste a Abigail para cada um dos Teus servos e servas nesta noite. Eu oro, ó Deus, para que nossas famílias seja o lugar onde o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todos os dias, todos os momentos, em todos os instantes. Toma as nossas vidas aqui nesta hora, ó Pai. Toma cada família aqui nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e o bálsamo consolador do Santo Espírito esteja sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.